Não é porque você não vai fazer uma arte realista, ou hiperrealista, que não vai te dar trabalho. Isso tem que ficar claro. Então, assim, isso também é uma ilusão. Fala assim, eu quero encontrar uma coisa mais prática para mim, para ser mais rápido. E aí, você sabe que uma vez eu fiz isso e eu fico assim, em vários momentos eu até gosto de algumas coisas mais do meu jeito, isso aqui é meu jeito, certo? Como eu faço. Do meu jeito, geralmente me dá mais trabalho fazer o acabamento. Processar tudo que numa tela inclui é toda a história, o arquétipo, o que você está pesquisando, né? A pesquisa mesmo pessoal, individual, né? O que acontece? Para processar tudo isso, eu levei 4 anos com essa tela. Entendeu? Então, ou seja, ela não né? Ela é um ser surreal, um ser meio mítico, né? Enfim. Mas ela não mas ela, né, não existe esse ser, certo? Eu tive que vir criando ele, desenvolvendo ele, o que seria, né, a realidade dele, enfim. Eu demorei esse tempo todo processando tudo isso. E junto com isso, o acabamento também. Junto com isso, essa descoberta, esse desenvolvimento, ele não é separado a técnica, né, o material, do que você está pesquisando, né? As coisas, elas estão o tempo inteiro conversando. Inicialmente, qual era a sua ideia? E depois mudou. Então, o que acontece? A minha ideia, ela não exatamente mudou. Foi o seguinte, vou aqui abrir, vai ser uma coisa bem pessoal aqui. É o seguinte, eu comecei a fazer um conto, certo? Era um conto que contava a história de um ser que ele era tipo um príncipe, e ele era um príncipe de uma... na verdade, ele era um príncipe de uma constelação, certo? E era todo um sistema diferente, né? Uma coisa bastante surreal, aonde ele tinha que fazer uma passagem, porque num dado momento ele viraria a estrela do sistema. Super assim, diferente, né? Um conto. Então, assim, ele como se ele virasse um sol depois daquele sistema. Mas ele era um príncipe daquele sistema, né? Então ele era um ser. E ele era um ser um tanto amaldiçoado, certo? E ele era um ser muito amaldiçoado, que todas as pessoas que se aproximavam dele, que se relacionavam com ele, de alguma forma ele acabava com a vida dessas pessoas. Não intencionalmente, mas acontecia uma coisa muito ruim com aquelas pessoas. Geralmente elas se perdiam, elas ficavam muito tristes, e era uma coisa muito difícil, como se fosse uma maldição mesmo. E aí eu comecei a retratar esse príncipe, né? E eu falei assim, vou fazer ele. E, gente, claro, quando você cria uma história, você começa a fazer... O que é isso, né? De quando você tem um conteúdo, quando você pensa em algo muito amaldiçoado, que você quer fazer com que aquilo faça uma passagem, né, de transcendência sobre aquela maldição. Os contos, eles fazem isso, né? Eles contam essas histórias. E as telas também contam histórias assim, certo? Então, o que acontece? Eu levei todos esses anos para processar o que era esse ser amaldiçoado, até ele virar esse príncipe mesmo que eu pintei. Então, foi muito interessante, porque dentro do mesmo quadro aconteceu um monte de coisa, né? Não que eu tenha colocado outros elementos, mas muitas coisas aconteceram ali.